Oremos. Bendito Deus, da paz, soberano, Criador do céu e da terra. Mais uma vez, Senhor Deus, estamos aqui neste local, na tua igreja reunida, para juntos, Senhor Deus, louvarmos e agradecermos. Que possamos, Senhor, compreender aquilo que vai ser estudado, aquilo que vai ser pregado, pregador desta manhã. Nossa escola dominical, os professores, que possamos, Senhor Deus, sair daqui esclarecidos da tua palavra, que possamos, Senhor Deus, já o mais específico também de nosso contigo. Obrigado por tudo e por nossos pecados. Dirige a nossa vida e recebe o nosso louvor, nossa oração, que possa chegar a tua cabeça como uma pessoa. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, irmãos. Bom dia. Estamos por aberto com a escola bíblica dominical. Vamos cantar o hino de número 382, que tem por título Vamos à Igreja. Vamos abrir nossas Bíblias para o livro de Atos, capítulo 13, versículo 44 ao 52. Atos
13, 44 e 52, que diz assim, a palavra do nosso Deus. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e blasfemando contradiziam o que Paulo falava. Então, Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus, mas, posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nós volvemos para os gentios, porque o Senhor assim mandou. Eu te constituo para os gentios, a fim de que sejais para a salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para prometer. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Mas os judeus instigaram as multidões piedosas de alta posição e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E estes, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio. Os discípulos, porém, transportaram de alegria os espíritos. Quem manteve essa lembrança? Parabéns a Deus, sou grato mais uma vez estar na presença, agradecido a Deus pela semana que passou e que agora vem iniciando se apresentar para a semana. Queremos agradecer pelos irmãos que faz presente aqui, queremos apresentar o nosso louvor, a nossa oração também aqui do Senhor, sempre pelos irmãos que não puderam estar, estão trabalhando, efetivamente levantando, e também dirige o teu servo que está na frente, a tua palavra queremos estudar, Pai, nós somos gratos a Ele, pelos ensinamentos que temos, Pai, que possam receber o nosso louvor, a nossa oração, de ajuda, de graça para o nosso lado, que é o que nós pedimos em direção ao Senhor, para tudo que será feito aqui, que seja para a honra e para a glória do seu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos ser. Discípulos memorizados. Os irmãos que têm seu versículo. Eu não consegui decorar essa semana versículo, mas vou ler aqui Deuteronômio 14, 1 e 2. Filho, sois do Senhor, nosso Deus. Não vos darei golpes, nem sobre a testa fareis cava por causa de algum morro, porque sois povo santo ao Senhor, vosso Deus. O Senhor vos escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra para lhe seres povo próprio. Disse Jesus: eu estou na expressão, ainda que vamos compartilhar também a respeito da palavra de Deus. Nós que estamos essa comunidade ano passado, diz aqui, Isaías 40, 28. Não sabe nem isto do eterno Deus, o Senhor, Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga. Não há esvaziação do seu entendimento. Dá esforço aos cansados, multiplica as forças aos que não têm nem um minuto. Os jovens se cansarão e se fatigarão, os mancebos certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém? Amém. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação, e o meu Deus me ouvirá. Miqueias 7:7. Salmo 121, 1 e 2. Eleva os olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor,
que fez os céus e a terra. Tem um texto que diz também a mesma justiça. Gálatas 5:5. Esperei confiantemente do Senhor, ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Certamente a mensagem da cura de loucura para os que se vê. Para nós que somos salvos por Deus. 1 Coríntios 1:18. Juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos céus gloriosos a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é o de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais mediante não preparou para que façamos nada. Versos 2, 6 e 10. Ok? Continuando. Tempo de cânticos, né? Cânticos mais. Uma palavra muito. Bom dia, irmãos. Em pé, vamos cantar. Digno do Senhor andar. Nossa reflexão hoje está no coletivo. Ela tem como título Conflito na Oração, baseado em Mateus 6:6, que diz assim: quando você ora, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai, que está em secreto. Então, seu Pai, que vê em secreto, o recompensar. Mateus 6:6. E o texto continua com o pensamento do autor da seguinte maneira: todos sabemos que orar é importante, e também sabemos como é difícil manter esse hábito. Muitas pessoas tentam reservar um tempo maior para orar, mas logo desistem e passam a orar de forma rápida, sem dar um tempo maior e exclusivo para a oração. Orar é um exercício, e como todo exercício é necessário criar o hábito de se esforçar. É como um exercício físico que no início é difícil de realizar, mas com o tempo se torna um grande prazer. O exercício físico faz muito bem para a saúde do corpo, e a oração alimenta a alma. Certamente, sobre o verso-chave, o evangelista Oswald Chamberlain disse: Jesus não diz sonhar com o teu Pai em secreto,
mas sim orar ao teu Pai em secreto. A oração é um esforço da vontade, é um esforço da vontade. Depois de entrar no nosso lugar secreto, fecharmos a porta, a coisa mais difícil de fazer é orar. Não conseguimos pôr ordem em nossa mente. O nosso primeiro conflito é o pensamento que vagueia. Nossa grande luta na oração é vencer o intervamento da mente. Temos de disciplinar a mente e nos concentrar deliberadamente na oração. Quando algo quiser nos distrair, devemos perseverar, manter a porta fechada e continuar orando. Provavelmente, o que tenta nos distrair na hora da oração não é mais importante que a própria oração. Feche a porta e pense somente em Deus. Pense que nesse lugar secreto você está mais perto do Senhor. Nada é mais importante do que esse momento de conversar e conversa e comunhão com Ele. Sigamos o exemplo do próprio Jesus, que tinha o hábito de orar. Muitas vezes levantava de madrugada e ia até um lugar deserto para ficar a sós com o Pai. Seja nos momentos de tribulação ou nos dias mais tranquilos e comuns. Em todos devemos dedicar um tempo para a oração. Pensamento do autor é o seguinte: bendita a hora de oração, por liga-nos em comunhão e traz-nos fé e mais amor. Enche o mundo de doçor. Isso daqui é uma frase do livro que tem na pergunta do cristão. Bendita a hora de oração, por liga-nos em comunhão e traz-nos fé e mais amor. Enche o mundo de doçor, ou seja, de alegria e nos adoça a nossa relacionamento com Deus. Vem passar a palavra para o pastor que estará assim. O seu coração. Bom dia, igreja. Bom dia. E vamos dar continuidade os profetas menores. Retomar o estudo panorâmico aí do Antigo Testamento. Nós já estamos terminando esse panorama. Nós vamos estudar hoje, para começar, com um livro de Amós. Então, deixe a sua Bíblia aberta no livro de Amós. Então, vamos ler aqui a mensagem de Amós, o nosso versículo-chave. Amós 5:22. Amós 5:22. Deus exige justiça e não sacrifícios. E ainda que me ofereçais holocausto e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Senhor, queremos te agradecer por essa manhã. Obrigado por ter nos acordado e durante o sono reparador e renovador de nossas forças. Obrigado pelo
pão de cada dia, café, que o Senhor tem colocado em nossas mesas. É a troca do teu amor, da tua fidelidade, da tua graça para conosco. Agora nos abençoe no estudo da tua santa palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Então esse é o versículo-chave do livro de Amós. Deus, ele exige justiça e não sacrifício. E o povo estava oferecendo para tentar agradar a Deus. E aí nós vamos para a palavra-chave do livro de Amós, bem justiça. Amós, em uma sentença, está aí. Amós profetiza, prega e tem visões a respeito de quão longe o povo de Israel andava de Deus e como Deus iria disciplinar. Então aí Amós tem uma sentença, sentença bem interessante, bem resumida, a respeito do livro. Então Amós ele vai profetizar, vai pregar aí para o povo, ele vai ter essas visões a respeito de Israel, e que Deus estava vendo que o povo estava andando muito longe de Deus. E Deus iria, mais cedo ou mais tarde, discipliná-los. Uma mensagem de Amós e de Amazias, temos aí Amós 7 e 14. Amós era profissional, ele não era profissional da religião. Já Amazias 7:10, sacerdote de Betel, não de Deus, profissional. Então nós temos aí essas duas referências, vamos ler 7:14, 7:10. Muito bem, o 7:10 diz assim: então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti, no meio da casa de Israel. A terra não pode sofrer todas as suas palavras. 7:14. Respondeu Amós e disse a Amazias: eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas boieiro e colhedor de sicômoros. Então, irmãos, aí, nesse quadro, nós temos aí Amós e Amazias, né? E eles estão dizendo, né, que fazendo acusações em relação ao povo. E Amós está dizendo que ele não era o profeta, mas que ele era boiadeiro. Mas ele não está, vamos dizer, se eximindo da mensagem que ele tinha que levar ao povo. Talvez quando ele disse que ele não era profeta, porque ele tinha essa outra profissão de boiadeiro, estava mais ocupado talvez com essas outras coisas. Então aí
temos aí esse quadro. Ainda Amós e Amazias. 7:15, Amós obedecia a Deus sem pensar em agradar a ninguém. Já Amazias servia no santuário do rei e no templo do rei. Onde estava Deus nessa história? Então, 7:15. Agora, Amós 7:15 diz assim: mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo de Israel. Como ele era boeiro, ele tomava conta dos animais, e aqui ele está obedecendo a ordem de Deus, a ordem de Deus. E ele tinha que profetizar ao povo. Agora 7:13. Mas o Betel daqui por diante já não profetizará, porque é o santuário do rei e o templo do rei. E aí nós temos então esses dois personagens, onde Amós ele está obedecendo a Deus, ele queria agradar primeiramente o Senhor e cumprir a palavra de Deus, enquanto que Amazias ele servia apenas no santuário, no templo. Ele não estava, de uma certa forma, agradando o Senhor. Mais adiante, ainda sobre eles, Amós e Amazias, 7:17. Agora, aqui nós temos Amós dominado pela coragem e ousadia do Senhor, e queria agradar somente a Ele. 7:17 diz assim: portanto, assim diz o Senhor, tua mulher se prostituirá na cidade, e teus filhos e tuas filhas cairão na espada, e a tua terra será repartida a cordel, e tu morrerás na terra ilinda, e Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. Aí a profecia, né? Amós está então profetizando que iria acontecer, que iria suceder. Já Amazias, né? Totalmente dominado pela vontade do rei e fazendo tudo para agradar. 7:11 diz: porque assim diz Amós, Jeroboão morrerá na espada, e Israel certamente será levado para fora de sua terra em cativeiro. Então aí o Senhor está falando, né? Através de Amós, né? E Amazias, né? Que iria acontecer com ele, né? E o rei Jeroboão, na época, isso iria acontecer. E aconteceu. Então, o esboço do livro, irmãos, está aí dessa forma: 8 profecias, 3 sermões e 7 visões. Então, temos aí nesses capítulos, né? Ou entre esses capítulos, esses acontecimentos, né? Profecias que
foram ditas, né, por Amós, elas se cumpriram. Esses sermões também que ele falava, também se cumpriram, e essas visões também. Então, tudo estava sendo dito através das profecias de Amós. E Deus tinha escolhido ele para levar esse juízo através dessas visões, dessas profecias que iriam acontecer. Então, o livro ele relata esses acontecimentos através dessas profecias, sermões e essas 7 visões. Então, tudo tinha um fim, que era a disciplina de Deus. Deus disciplinando o seu povo para que eles voltassem novamente à comunhão com Deus. A gente sempre, irmãos, no decorrer dos estudos bíblicos, né, das histórias bíblicas, a gente faz um apanhado como um todo. A gente sempre vê que os homens, a humanidade, sempre está vivendo em desobediência à ordem de Deus. Se eles retrocedessem, imediatamente se arrependessem o quanto antes do pecado que eles tinham já cometido contra Deus, eles poderiam se arrepender, mas não, era necessário que Deus levantasse um profeta. Era necessário que Deus levantasse um profeta para profetizar, para falar sermões, para falar visões a respeito de acontecimentos que iriam acontecer sobre o povo de Israel, sobre o Judá. Isso foi uma tônica constante. Uma tônica constante. Parece que era uma repetição. Era uma repetição, a mesma história. Era repetitiva novamente. Acontecia. Né? Então o povo, irmãos, sempre vivia em desobediência a Deus, às ordens de Deus. E aí era necessário que Deus levantasse um profeta. E temos aí esses profetas menores. Então aí, 4 mensagens de Amós por dentro do contexto. Letra A, por 3 transgressões e por 4. Letra B, boieiro e colhedores cômodos de Amós. Aplicação pessoal. Então, o debate entre Amós e Amazias. Amós 7, 10 a 17. É um alerta para nós. Devemos ouvir homens que mantêm o compromisso de pregar apenas a mensagem de Deus, sem autopromoção ou vanglória, e sem comprometer o Evangelho em troca de qualquer favor ou benefício. Então, o contraste entre Amós e Amazias, isso ele está fazendo uma aplicação para os nossos dias hoje, em que isso hoje é viável. Assim como aconteceu no tempo do povo de Israel, no
tempo do rei Jeroboão, esse acontecimento, onde Amós, ele queria agradar a Deus, enquanto Amazias, ele queria agradar o rei Jeroboão, ele queria agradar homens. E aí o autor está fazendo uma aplicação para os nossos dias, para a gente tomar cuidado. Quem que você está agradando quando a gente vem à igreja? Os irmãos, quando vêm à igreja, não vêm para agradar o pastor, não vêm para agradar o diabo. Todos nós, quando vemos a igreja, nós temos com o propósito de obedecer, é claro, a palavra de Deus, e de agradar a Deus em primeiro lugar. E é isso que nós temos que colocar em mente. Quando eu vou à escola bíblica dominical, quando eu venho quarta-feira no culto de oração, quando eu venho ao culto à noite, no domingo à noite, seja o culto que for, nós estamos indo à casa do Senhor para obedecer a sua palavra, para ouvir a sua palavra. E nós temos então, irmãos, que agradar primeiramente o Senhor. E a gente vê que muitas das vezes as pessoas elas estão fazendo o contrário. Hoje as pessoas elas querem primeiro agradar o homem. Parece que tem mais medo do homem do que de Deus. Tem mais medo do juízo humano, que é temporário, do que o juízo divino, que será eterno. Será eterno. As pessoas parecem que têm mais medo do homem terreno do que de Deus. Parece que querem mais agradar ao homem do que a Deus, primeiramente. Então, Amós, ele trata o livro, trata a respeito desse contraste. Quando Deus escolheu Amós para profetizar, para falar, palavra de demonstração, de exortação, para que o povo voltasse novamente àquela comunhão que eles tinham quebrado, não que Deus havia quebrado, mas que eles haviam quebrado com Deus. E era preciso então que Deus disciplinasse o seu povo. Eles estavam querendo agradar a Deus, mas de uma forma completamente errada. Não vamos aqui oferecer sacrifícios a Deus, vamos matar os animais, vamos oferecer esses animais aqui e fazer isso é errado. É como se fosse uma oferenda, mas aqui é a nossa oferenda. E vamos oferecer a Deus, que Deus ele vai aceitar. E aí Deus vai aplacar a sua ira contra nós. Ele não vai mais nos julgar, porque nós estamos lidando com a mão e nós queremos escolher com a outra. E Deus estava vendo que aquilo era apenas um sacrifício humano. E Deus não queria sacrifício humano. Deus exigia apenas a justiça, a fidelidade deles para com Deus. Então o livro de Amós termina aí nesse ponto. Agora eu quero só terminar uma parte que ficou ali para a gente terminar, a respeito de Joel. Quero ler todo mundo aqui.
Vamos agora ver o livro de Joel. Vamos contar aí um pouco mais. É uma mensagem de Joel. Quero ler para os irmãos aqui esse esboço, para a gente realizar, se a gente pega muito mais. Mas a gente vê esse esboço no livro de Joel. Então nós temos aí o anúncio do julgamento de Joel. Depois nós temos uma reação esperada em relação ao anúncio, que é do julgamento, a descrição do julgamento e a profecia do julgamento. Então você observa aí que nós temos uma ordem cronológica dos acontecimentos proféticos que iriam acontecer no tempo dos profetas Joel sobre o povo. Praticamente o livro de Joel é só sobre julgamento. Então, por dentro do contexto, o dia do Senhor, este é o tema que se repete nos profetas menores. O dia do Senhor. Significado em Obadias, Joel e Amós. Em Obadias, um tempo de julgamento e retaliação. E aí, Joel, o dia de destruição vinda do Senhor. E no tempo de Amós, era um dia de grande escuridão para o mundo, mas também para Israel. Então, quando você falava sobre essa frase, o dia do Senhor, essa palavra, ela tem um significado interessante na escatologia bíblica, porque o dia do Senhor são acontecimentos passados, são acontecimentos presentes e são acontecimentos futuros. Então, envolvem, vamos dizer, os três tempos, né, da vida humana, ou da raça humana: o passado, o presente e o futuro. O que já tinha acontecido, o que iria acontecer, né, o que já estava acontecendo e o que iria acontecer futuramente. Então, são três pontos interessantes. Ainda sobre o dia do Senhor, aí em Sofonias, Zacarias e Malaquias. Então, em Sofonias era o dia de grande ira do Senhor. Já em Zacarias era o dia ardente da ardente defesa de Jerusalém pelo Senhor, quando todas as nações estarão reunidas contra ela. Lá em Zacarias. Já em Malaquias é o dia em que o Senhor esmagará os perversos e os destruirá com o refúgio procedido pelo ministério de restauração de Elias. É provável que são acontecimentos ainda futuros, né, que ainda vão acontecer ali em Jerusalém. Como sabem que está tendo guerras hoje, Israel, Irã, aquelas nações vizinhas ali estão em guerra agora, mais ainda, né? Está mais acirrado. E futuramente Deus ele vai se manifestar. São acontecimentos futuros. E Israel sempre foi o centro das atenções do mundo. Até hoje, até os dias atuais, até os nossos dias.
não é de hoje, mas já de gerações passadas. Desde o tempo de Israel, onde o povo queria sempre destruir Israel, eles nunca conseguiram. E quantas décadas daí já passaram? Muitas, né? Então, até os nossos dias atuais, nós estamos vendo, nós estamos presenciando. E Deus, irmãos, como o justo juiz, naquele dia, ou no dia do Senhor, melhor dizendo, no dia do Senhor, Ele vai se levantar para defender Israel e Jerusalém em relação a essas nações que querem aniquilar, mas não vão conseguir. Olha que Israel é um território bem pequeno, né? Você já ouviu falar? Eles não têm um território grande, que nem o Brasil, que nem outras nações, mas já são assim. E tem outras nações que os territórios são maiores. Só que eles não querem ter, vamos dizer, a união, né, com os judeus. Né? Eles querem aniquilar, mas não vão conseguir. Então Deus, irmãos, sempre pensa assim, que Deus, Ele é o dono de todas as profecias. Em todas as profecias que já se cumpriram, e aquelas que ainda vão se cumprir, no dia do Senhor, não é no dia do homem, não é no dia da igreja, em que a igreja vai se levantar, não vai ser no dia do Senhor, porque é Ele que vai reunir Israel, Jerusalém, é Ele que vai esmagar aquelas nações. Onde Satanás ele vai, pela última vez, tentar enganar as nações, reunir o maior número possível, né? Ali vai ser a sua última investida, vamos dizer, a sua última cartada, e ali, nesse ajuntamento, Deus, como justo juiz, Ele vai reger com o braço de ferro, Ele vai esmagar essas nações. E todos eles vão perecer. Todos eles vão perecer. Então, irmãos, as profecias de Deus vão se cumprir. E principalmente no dia do Senhor. No dia do Senhor. No dia do Senhor, as profecias dos profetas menores, elas se cumpriram. No dia do Senhor. Então, o juízo de Deus, irmãos, ele tarda, mas ele não falha. Pode até demorar, mas um dia esse juízo ele vai prevalecer. Vamos ficar então por aqui, e aí no próximo domingo a gente continua com os outros profetas. Vamos estudar Obadias, Jonas e Miqueias. Tá? Obadias não tem nem capítulo. Eu sempre na sua Bíblia. Obadias não tem capítulo, só tem versículo. É o meu livro mais curto do Antigo Testamento. Só tem 21 versículos. Profeta menor. Isso é chitinho. Obadias. Isso é chitinho. Esse ele profetizou bem pouquinho. Vamos orar. Senhor, queremos te agradecer. Nos abençoe agora na divisão das classes. Abençoe os irmãos que vieram. Que o Senhor abençoe essas eleições que muitos estão escolhendo. As autoridades que serão constituídas. E o Senhor diz lá na carta ao apóstolo Paulo que é o dever da igreja orar pelas autoridades que serão constituídas.
E assim nós oramos pelos irmãos que já voltaram, os que ainda vão voltar. Que o Senhor nos ajude e nos guarde. E entregamos em tuas mãos a tua igreja. No nome de Jesus, que nós te pedimos e te agradecemos.